estar meditando na palavra que a Cláudia Soares, minha querida Cláudia, falou. Igreja que fere. E para iniciar esse diálogo, eu quero ler o texto de Romanos 12, 27, que diz o seguinte: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu vou repetir. Você faz parte da Igreja de Cristo, então você é membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Assim que o apóstolo Paulo explica bem a igreja para os coríntios, né? Então, ele está falando na sua primeira carta aos coríntios que todos são membros do corpo de Cristo. E ele, no versículo 27, resume bem isso. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A ideia é usar a igreja como um corpo de Cristo. Um pouco antes ele vai falar que cada parte do corpo tem a sua importância. O pé não pode dizer para a cabeça ou para o braço ou para qualquer outra parte do corpo que ele é mais importante. Por quê? Porque o corpo tem uma sintonia. Quando nós cortamos o dedo, um cortezinho qualquer no dedo, a gente geme de dor. Por quê? Nós sentimos. É assim que tem que ser a igreja. Quando alguém da igreja sofre, todos sofrem com ele. Mas isso nem sempre acontece. Muitas vezes, aquele irmão que está sofrendo e que precisaria do aconchego da igreja, muitas vezes é discriminado, muitas vezes sofre afronta, sofre constrangimento. E é aí que eu acho que entra a ideia da Cláudia, a igreja que fere. Nós não deveríamos ferir ninguém, nós deveríamos ser uma igreja acolhedora. Nós deveríamos, não, nós precisamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja que ampara, uma igreja que ensina, uma igreja que compartilha, uma igreja que serve. Não deveríamos, em hipótese nenhuma, ferir um irmão, uma irmã. A igreja que fere é a igreja que não está vivendo em espírito, está vivendo na carne. Pode uma igreja viver na carne? Pode, pode, porque a igreja é divina e humana a um só tempo. Ela é divina porque tem o Espírito Santo e é humana porque é composta de seres humanos imperfeitos. E quanto mais esses seres humanos ainda não estiverem vivendo no Espírito, não estiverem produzindo os frutos do Espírito, mais eles serão capazes de se machucarem e machucarem uns aos outros. É isso, é isso. A igreja de Cristo, ela deve viver em amor, em unidade. Cristo é o cabeça, mas agora, aqui entre nós, se Cristo é o cabeça, ele deveria estar determinando o nosso comportamento, o nosso jeito de agir. Então, para isso, nós deveríamos estar
fazendo o que Jesus quer que nós façamos. Mas vamos ser muito sinceros. Nós fazemos todos os dias, todas as horas, o que Jesus quer que nós façamos. Jesus disse que se alguém bater numa face nossa, nós deveríamos dar a outra face. Eu te pergunto, quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Te garanto que eu não sou. Pois bem, então nós temos que reconhecer que como corpo de Cristo, nós não estamos sendo nada fiéis a Ele. Vamos reconhecer isso. E aí a gente vai compreender muito bem por que a igreja tem ferido os seus membros. Eu estou falando de modo generalizado. Agora, eu quero também falar um pouco daqueles membros que são muito dodói também. Tem isso também. Tem aqueles membros que, ai, são como um dodói. A igreja é uma família também. Uma das outras visões de igreja é que é uma família. E ontem nós falamos sobre família. E na família também nós nos ferimos. E na família também tem aquele mais sensível que o outro, que qualquer coisa dói, qualquer coisa chora. E tem os que são casca grossa. Pois é, uma igreja aqui na terra nunca será perfeita, porque essa igreja só será divina completamente depois que Jesus voltar, depois que Jesus vier buscar a sua igreja. Ele é o cabeça, mas, infelizmente, o corpo dele na igreja, a igreja dele, o corpo dele na terra, muitas vezes desobedece aquilo que ele quer, né? É a igreja visível. A igreja invisível é a igreja perfeita. É aquela que a gente não vê, não conhece, não sabe. Agora, a igreja visível somos nós, seres humanos falidos, fracos, que vivemos, na maioria das vezes, na carne. Na maioria das vezes, vamos falar a verdade? Bom, esse é um conversando com a pastora, que a pastora gosta um pouco de falar a verdade. Então, é o que eu penso, vamos supor. Não, isso não é verdade. Então, tá bom. Verdade absoluta é uma questão também de discussão. O que é verdade absoluta? Isso é o que eu penso, né? O que eu penso, e que para mim é uma verdade, é que nós somos seres humanos falidos, falidos, literalmente falidos. A igreja é um hospital, a igreja é um hospital em que todo mundo é doente. Eu digo isso, o médico desse hospital é doente, não tem. Tem uns que estão na UTI, tem outros que estão já para ir para os céus, que estão para ir para os céus são aqueles que já vão receber, já estão prontos para receber alta de tão de tão maravilhoso que é. Você conhece, com certeza, pessoas maravilhosas na igreja, né? São pessoas que já cresceram na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, já apanharam muito, já sofreram muito, já bateram muito também, por isso que cresceram. Pois bem, Cláudia, a igreja que fere é a instituição humana, não a igreja de Cristo invisível, divina, tá bom? Mas enquanto Jesus não volta, temos que viver, conviver
uns com os outros, nesta igreja, instituição humana que compõe o corpo de Cristo. Amém? Mas no que couber a nós, vamos amar mais, vamos servir mais, vamos dar as mãos mais, para não ferirmos o irmão e a irmã. Amém? Você que ama a igreja do Senhor Jesus, que tem uma visão do que é ser igreja do Senhor Jesus, ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa as vezes que, como igreja do Senhor Jesus, não fomos o corpo de Cristo. Não amamos como Jesus queria e quer que nós amemos, não servimos, não curamos. Nos perdoa, Deus, e nos capacita a sermos a melhor igreja possível, um verdadeiro corpo de Cristo, que ama, acode e serve, em nome de Jesus. Amém? Amém. Conversando com a pastora 2, chega ao fim hoje. Obrigada, Cláudia, pela sua sugestão. Espero que você... Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco com essa palavra. Lamento se não era isso que você queria ouvir. Um grande abraço para você. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.